começar agora o painel desta tarde, que é o painel da adubação organomineral, fortalecendo a vida no solo. O primeiro palestrante desse painel é o Antônio Teixeira. Só quero lembrar vocês que o cumprimento dos horários até agora, depois do almoço, foi excepcional. Quero até agradecer ao pessoal do GÁS e do GAPES em relação a isso. O Antônio Teixeira, ele é engenheiro agrônomo formado em 1982 pela Universidade Federal de Lavras, mestre em ciência do solo pela Unesp de Jaboticabal, consultor técnico no Brasil há 11 anos, pioneiro em bioativação de agroecossistemas e em agroecologia profissional, com compostagens, complexação orgânica, pós de rocha e etc. Fundador da empresa Libertas, que é uma plataforma para consultores. Ele é fundador e diretor executivo do IBA, que é o Instituto Brasileiro de Agroecologia. Lá em 2018 foi a fundação e hoje se tornou o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. Vamos receber o Toninho. Antônio Teixeira, por favor. É uma honra para mim estar aqui. Eu agradeço o convite que foi feito para mim e vamos começar a palestra com duração de 30 minutos. Nós vamos falar hoje sobre adubação orgânica de qualidade. Eu fiquei pensando como é que eu poderia falar em 30 minutos, resumir um trabalho de 40 anos. Acho que não compensa entrar em detalhes, mas se eu conseguir passar para vocês pelo menos um rumo a respeito desse assunto, pelo menos um norte, eu já vou me dar por satisfeito. Vamos ver se dá certo aqui. Nós vamos entrar em níveis de aprofundamento. Eu pediria que vocês me acompanhassem no raciocínio, para a gente chegar no final dos 30 minutos, mais ou menos nivelado em relação a esse assunto. Adubação química versus orgânica. Essa é uma decisão que você tem que tomar antes. Todo dia eu recebo um monte de telefonema de pessoas, de produtores, querendo fazer compostagem. Mas a gente tem que voltar um passo atrás. Tá muito baixo? A gente tem que voltar um passo atrás e tomar essa decisão. Eu quero adubação química ou eu quero orgânica? Por que eu pergunto, que eu falo isso, faço essa pergunta? Porque os dois caminhos vão te levar a altas produções. Só que tem um caminho, que é o da adubação química, que provavelmente ele não vai ser sustentável ao longo de décadas. Talvez você até se aposente, mas o seu filho ou seu neto não vai conseguir aposentar fazendo a mesma coisa. E como o solo é um patrimônio da humanidade, nós não temos direito de degradá-lo. Então, nesse sentido, pensando no longo prazo, a adubação orgânica é uma decisão natural. No entanto, no curto prazo, nem sempre ela é a decisão fácil. Hoje está por conta do preço dos adubos químicos. Então, se você vai para a seta aí do solo morto, que eu chamo de solo morto, o raciocínio é considerar o solo apenas um substrato, um suporte, para que você coloque uma planta de pé, e aí você vai na cooperativa, na revenda de insumos e compra lá o seu pacote de insumos pronto. Realmente é mais prático. E é o caminho dominante até hoje. Eu parabenizo o GAAS por estar mostrando aos produtores que esse caminho talvez não tenha muito futuro. O caminho do solo vivo significa regenerar, ativar biologicamente o sistema solo-planta e libertar-se do paradigma do NPK, que é um paradigma aí de décadas e que transformou a arte de receitar o adubo numa conta matemática, que qualquer máquina pode fazer. Tem um canal da nossa empresa de consultoria, AgroLibertas, um canal recém-inaugurado no YouTube, e eu fiz um vídeo há 3 semanas atrás sobre a questão do paradigma do NPK.
Hoje sai um outro sobre o paradigma do fósforo. Então, está no YouTube, canal Agrolibertas. Vamos para frente. Então, vamos lá. Nós vamos fazer os aprofundamentos no nível de compreensão a respeito de adubação orgânica. Vamos tirar algumas dúvidas aqui hoje. Primeiro nível, nós precisamos entender como é que funciona o agroecossistema. O que é o agroecossistema? É o ecossistema que você tirou e plantou a sua lavoura. Então, virou um agroecossistema. É um sistema modificado, nós precisamos entendê-lo. Nós precisamos entender a química, a física, a biologia do solo. Depois, a fisiologia da planta, as exigências minerais e, principalmente, as interações entre a raiz da planta e os micro-organismos do solo. Então, isso tudo já dá um livro. Mas é preciso ter noções do funcionamento desse sistema para poder entender o que é mais importante, como é que nós podemos ajudar esse sistema a melhorar o fluxo de massa e de energia desse sistema. Próximo, por favor. Então, a primeira coisa, só um instantinho. Os agroecossistemas tropicais são muito, não é pouco, é muito diferentes dos... Tudo bem aí, Luiz? Tudo certinho? Muito diferentes dos sistemas de clima temperado. Portanto, aquilo que os nossos professores de agronomia nos ensinaram e que eles aprenderam nos livros, muitas vezes não funciona nos solos tropicais. Somente agora, em poucas décadas, nós começamos a entender a agricultura tropical. E ela é diferente da agricultura de clima frio. Basicamente, eu vou colocar algumas diferenças aqui. O negócio está... Primeiro, a agricultura tropical, no solo, nós trabalhamos com muito mais fluxo do que estoques. Se você for olhar o estoque de carbono microbiano, o estoque de nitrogênio, o estoque de minerais dos solos de clima frio, ele é 8, 10 vezes maior do que os estoques dos solos tropicais. Mas quando você coloca a variável tempo nessa história, então você, ao invés de quilos por hectare de carbono, você fala em quilo por hectare de carbono por ano, ou seja, fluxo ao invés de estoque, aí os solos tropicais dão de 10 a 0 nos solos de clima frio. Portanto, essa informação ela é básica para qualquer coisa que você for fazer em cima do solo. Nós temos que buscar muito mais fluxo do que estoques nos solos tropicais. Muito bem. Imagine que a produção agrícola é uma roda. Ela gira metade para cima da terra e metade para fora, para baixo da terra. O que faz girar a roda para cima da terra é o sol, fotossíntese. E o que faz girar a roda embaixo da terra é a decomposição microbiana, micro-organismos. Não adianta você querer acelerar a parte de cima dessa roda, o verde, se você não acelerar a parte de baixo, que é a decomposição, a reciclagem. Não tem jeito de a mesma roda ter duas velocidades por muito tempo. Ela vai empenar. Então, esse é o primeiro conceito do solo tropical. Nós precisamos girar essa roda mais rápida. Para isso, nós precisamos de mais biomassa, mais micro-organismos para decompor essa biomassa. Essa é a lógica do solo tropical. Nós temos solos profundos e muito intemperizados. Então, nossos solos são solos de 4 metros, 5 metros, 6 metros. E aí a gente coleta a amostra de solo de 0 a 20. Quando a gente faz isso num solo lá da Europa, nós já alcançamos quase que a metade da profundidade útil desse solo. Mas aqui no Brasil, os solos são profundos. Então não é que eles são pobres, é que os nutrientes estão esparramados. Então como alcançá-los? Nós precisamos dar condições para a raiz chegar lá.
Não adianta você querer fazer uma hidroponia ali de 0 a 20 centímetros na sua lavoura de soja. Nós temos que dar condições físicas e químicas e biológicas para que a raiz desça. Então, isso é uma característica do solo tropical. Então, nós precisamos muito mais de profundidade de raízes efetivas do que os países de clima frio. Por que com você funciona? Eu também dou conta. A quantidade e a intensidade da radiação solar aqui nos trópicos, e quando eu estou falando trópico, se tiver algum gaúcho aí, vai ficar bravo comigo, mas o Rio Grande do Sul não está tão longe assim dos trópicos. Eu reconheço que lá em Santa Catarina e até no Paraná, o regime é um pouco diferente, mas é muito mais próximo do tropical do que do temperado, para efeito de solo. Então, se você tem intensidade de radiação muito maior, isso já é um aviso da natureza que você tem que produzir mais biomassa. Quantos quilos de biomassa por hectare ano nós estamos produzindo nos nossos talhões? Isso é fundamental. Eu vou começar o ano que vem a medir, esse ano a medir, e vou fazer a dose da adubação orgânica em função da quantidade de biomassa produzida. Quanto maior a quantidade de biomassa, menor a dose do composto. A atividade e diversidade microbiana do solo são muito maiores aqui nos solos tropicais. São fundamentais. Os micro-organismos num solo tropical, comandados pelas plantas, porque as plantas são os maestros, elas que atraem, aliciam e alimentam os micro-organismos do solo. É por isso que em volta das raízes, né, na região chamada rizosfera, você tem até 100 vezes maior concentração. A planta está no comando, ela emite os exudatos para atrair os grupos microbianos que interessam a ela e os alimenta. Se você parar para pensar, as plantas são seres fixos. Qualquer ser vivo consegue correr atrás do alimento, até uma bactéria, ou voar, ou correr, ou nadar. Sendo as plantas seres fixos, elas precisavam dessa parceria com seres móveis, que são os micro-organismos do solo. Então, a planta é um meta-organismo. Assim como foi dito aqui da doutora Alana, aquele livro lá dos 10% humano, que nós temos 90% de DNA microbiano dentro do corpo, com as plantas também, tanto do lado de fora, na rizosfera, quanto os endofíticos. Então, considerar as plantas, sem considerar os micro-organismos que estão prestando serviço a elas, não dá certo nos solos tropicais. Bom, rapidamente, o que eu falei sobre fluxo e estoque está aí num trabalho antigo do Paul e Clark, elucidado. Quando você fala em estoques, os solos do Canadá, da Inglaterra, dão de 10 a 0 nos solos brasileiros. Quando você entra para fluxo, aí vira o placar a favor do Brasil, 10 a 1. A ciclagem de carbono no solo canadense demora 40 anos, no solo brasileiro do Nordeste demora 2 anos. Então, como que nós vamos copiar a receita de país de clima frio? Nós temos que desenvolver nossa agricultura tropical. As funções dos micro-organismos do solo, é importante que vocês conheçam. Eu não vou detalhar aqui agora, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os micro-organismos do solo fazem tudo para as plantas. Tudo, só não faz fotossíntese. O resto lá embaixo eles dão conta. Estruturam fisicamente o solo, viabilizando água e raiz, produzem enzimas promotoras de crescimento, controlam pragas, doenças, funcionam como antibiótico, participam do ciclo do carbono, do nitrogênio, do enxofre, ciclagem, mineralização dos elementos minerais, né? Solubilização desses elementos e o transporte dos nutrientes até a raiz. A própria formação do solo, né? O intemperismo, tem um agente microbiano lá. Então, se eles fazem tudo para nós, como que nós devemos tratá-los? Aqui,
eu quero quebrar esse paradigma da adubação NPK. Uma vez eu tive um cliente que estava reclamando que o composto estava com o NPK muito baixo. Eu falei para ele assim, se der 0, 0, 0, fórmula 0, 0, 0, pode aplicar que vai funcionar do mesmo jeito. Nós estamos falando da via biológica, os nutrientes estão lá dentro do solo, se precisar a gente completa. Uma coisa que eu queria deixar claro, a adubação orgânica de qualidade, um bom composto, não é um NPKzão preto, não é um NPK preto, não é com o teor de NPK que você vai saber se um composto é bom ou ruim. O NPK você coloca. Então, vamos falar, nesse modelo convencional de adubação, a pergunta a ser respondida a partir da análise do solo e da expectativa de colheita é: como que eu quantifico a quantidade de NPK que eu vou colocar na adubação? Quantos quilos? Eu pego lá no laboratório extratores universais, que nunca perguntam para o solo qual é a cultura que vai ser plantada, a profundidade da raiz e o grau de funcionamento da vida daquele solo. Simplesmente eu jogo lá um ácido fraco, um extrator qualquer, seja um Melic, seja resina, e que me diz assim, olha, esse extrator, quando aplicado aqui nesse pedacinho de solo, conseguiu extrair X% de fósforo ou de potássio, ou ppm, de magnésio, de enxofre, etc. Daí a você dizer que o seu solo tem tanto de cálcio, tanto de magnésio, é uma abstração enorme. Não é que o seu solo tem aquilo. É que lá no laboratório, quando se jogou esse extrator em cima, simulando uma situação totalmente genérica, deu esse número. Mas sem análise de solo, a gente fica sem chão, né? Então veja, a partir dessa constatação generalista, você diz assim, o meu solo tem tanto de fósforo, o que já não é uma verdade. Segundo, eu calculo a extração e a exportação da cultura, isso é mais fácil de ser feito. Agora, e a eficiência do adubo e as perdas? Como é que chegou nesse cálculo aí que a soja precisa de tantos quilos de fósforo e tantos quilos de potássio? Em que condições? Qual tipo de adubo? Com que eficiência? Quanto está sendo a perda? Então percebam que é um cálculo muito grosseiro, muito genérico. Obrigado. Bom, então, quando você migrar para a adubação orgânica, você tem que mudar a pergunta. A pergunta não é mais quantos quilos de NPK, como que eu faço para estimular os organismos que vivem nesse solo? E aí tem um monte de fatores envolvidos que podem facilitar ou dificultar a vida desses micro-organismos. Mas dentro desses fatores está o equilíbrio mineral. Então nós não jogamos o NPK na lata de lixo, não. Só que ele é um fator, porque se estiver faltando fósforo, estiver faltando potássio, estiver faltando magnésio, você não vai colher bem. Só que isso não é tudo, isso é só um fator. Um fator entre tantos outros que eu não vou detalhar por aqui, porque eu só tenho mais 12 minutos. O aprofundamento do nível de compreensão 2 é o seguinte, eu já convenci vocês que a coisa mais importante num solo é estimular o crescimento microbiano. Agora a pergunta então é, como? Agora está funcionando bem. Redução do uso de substâncias agressivas. Vamos falar em doses. Cada passo que você dá diminuindo o uso de substâncias agressivas. O que são substâncias agressivas? Adubos altamente solúveis, fungicidas, sintéticos em geral, são excelentes ferramentas, igualzinho o antibiótico lá da farmácia. Se eu puder, eu não tomo, mas se eu precisar, eu tomo. Sem radicalismo, sem ideologias, aqui nós estamos falando de ciência. Então, se você puder reduzir o uso de substâncias agressivas, automaticamente você vai aumentar a vida do solo.
Adubação orgânica de qualidade. Vamos explicar. Controle de pragas e doenças com agentes biológicos. Conseguir trocar um fungicida químico por um biológico. Conseguir trocar um inseticida químico por um biológico. Excelente. Produção e manejo da biomassa e da biodiversidade. Não vou detalhar aqui. O uso correto dos pós de rocha e o equilíbrio mineral do solo. Se eu fizer essa receitinha de bolo aí, ó, eu consigo estimular os micro-organismos. Vamos lá, vou acelerar um pouquinho. Adubação orgânica. Eu vou jogar o esterco cru. Aqui tem poucos produtores de café, mas a palha de café crua. Vou jogar camas, a cama das vacas, né, o chamado compost barn, a cama do frango, ou vou jogar um composto controlado, bem feito de uma maneira profissional. Olha, os crus e camas, você vai precisar de altos volumes, tem altas perdas, porque não está bioestabilizado aquele material. Sementes de invasoras vai levar para a lavoura, nematóides, fitopatógenos, entre outros. E vai dar um aumento da CTC muito efêmero, logo ali na frente volta para a mesma CTC. Enquanto que uma compostagem bem feita, é limpa, é homogênea, é um potente multi-inoculante, sabe? Grupos funcionais inteiros sendo jogados no solo, alimento de boa qualidade para a biota do solo. Aqui também eu quero desfazer um boato que tem por aí, que o composto tem que ter mais fungo do que mais bactéria. Isso é uma bobagem. Se eu quiser fazer um composto com mais fungo, ele não vai alcançar a temperatura que eu preciso para poder matar as sementes de erva daninha, nem os nematóides, nem os fitopatógenos. Vai demorar 6 meses para ficar pronto. Não é por aí. Lá no composto, eu preciso de fungos, mas eu preciso mais de bactérias, porque eu quero fazer ele rápido, eu quero que ele esquenta, e depois eu quero jogar no solo. Quando eu jogar ele no solo, aí lá no solo eu quero fungo. Então tem uma confusãozinha que eu vi aí. O resultado do composto orgânico, obviamente, ele é superior e duradouro. O terceiro nível, produção on-farm do adubo ou comprar o adubo. Tanto faz. Eu vou te mostrar algumas características que o adubo orgânico, uma boa compostagem, tem que ter. Primeiro, você quer fazer na fazenda? Tudo bem. Você precisa de estrutura, bons ingredientes, uma receita equilibrada e uma condução profissional do processo. Uma coisa que ainda está faltando no meu currículo, é eu conseguir fazer um bom modelo de compostagem para pequenos produtores. Eu estou trabalhando muito nisso. Para o produtor pequeno, o produtor de café de montanha, que não pode ter uma compostadora, que não pode ter um pátio de compostagem grande, nós estamos trabalhando nisso para que ele possa ter acesso a um composto de qualidade feito na fazenda. Mas para calcular um composto, não é uma pá de serragem, uma pá de esterco e uma pá de pó de rocha. Você tem 6 dimensões para poder fazer uma boa receita. Uma dimensão física, uma química, uma biológica, uma operacional, uma financeira e uma agronômica, que também não dá para detalhar aqui. Aqui só uma foto do aspecto de um pátio de compostagem de um cliente nosso. Sinceramente, eu não estou lembrando quem é, mas não é daqui não. Um bom pátio de compostagem, ele não pode, gente, ter aquela aguinha preta correndo embaixo, ele não pode ter larva de mosca, ele não pode ter cheiro ruim, não pode ter urubu, não pode ter nada disso. Um composto bom é facilmente reconhecido pelo seu cheiro gostoso. Só para informar que nós temos um banco de dados, junto com a empresa do professor Fernando Andreotti, com mais de 1000 análises de todos os compostos que a gente já fez até hoje. Por quê? Porque nos livros de agronomia não tem. Eu falar assim, olha, procura, eu desafio qualquer um aqui, procura no livro de agronomia o seguinte: uma fosfatase ácida de 513 no composto orgânico é alto, médio ou baixo? Não tem. Então nós criamos nossa própria referência. Hoje nos laudos dos nossos clientes já vem uma reguinha. Se você fez um composto acima da média do nosso banco de dados ou abaixo da média do nosso banco de dados. É o que a gente tem trabalhado. Nós mensuramos os principais grupos microbiológicos no composto,
mensuramos coliformes totais, mensuramos um monte de coisa que não está aqui, CTC, germinação de plantas invasoras, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, enfim, são quase 40 parâmetros. E nós temos isso tudo no banco de dados. Quarto nível de aprofundamento, 5 minutos faltando para terminar. A compostagem, a clássica ou a tropical? Olha a diferença. A compostagem tropical é essa feiosa que vocês estão vendo aí, com 61 graus. A compostagem clássica é essa bonitona aí, com 30 graus. A compostagem clássica, os livros ensinam para a gente, composta, até esfriar. Opa, curou, maturou. Era assim que eu fazia, até eu perceber que aquele composto não era o tropical. Aí eu pergunto, por que esfriou o composto? Se eu continuo molhando, batendo, por que ele esfriou? Por que não tem mais atividade microbiana? Por que não tem mais atividade microbiana? Por que não tem mais o que comer? Então, o que eu estava jogando no solo era metabólito de micro-organismo, micro-organismo encapsulado, tudo bem, isso é ótimo. Mas e não estava jogando no solo substrato para alimentar a biota do solo. Então, hoje nós temos um processo para parar a compostagem no momento certo e jogar no solo para que ele seja um substrato para alimentar a biota do solo. E então a nossa compostagem de 100 dias, ela caiu para 30 e poucos dias, dentro desse processo tropical. Então isso foi um avanço que eu acho que foi fundamental e passou a dar mais resultados. Então o composto tropical, ele é um 4 em 1. Pré-biótico, alimenta a vida do solo. Probiótico, é um multinoculante, com comunidade funcional microbiana em altas concentrações, se for bem feito. Adubo orgânico estruturante, rico em substâncias orgânicas complexas, melhora a estrutura física do solo. E ele também tem elementos minerais em diferentes graus de disponibilidade. Aqui, só para dar um exemplo, vamos ver se dá certo. Uma lavoura de café adubada exclusivamente com composto orgânico e ureia complexada. É lavoura de 90 sacos de café por hectare. Cliente nosso há 5 anos lá de Araxá, o Gustavo. Observa que não tem adubo químico aí. Tem um pouquinho de ureia complexada e tem o composto orgânico, 6 toneladas. Lavoura de cana é difícil dar isso, hein? Bom, então, resumindo, a lógica da agricultura sustentável, na nossa ótica, é essa aqui. Uma compostagem tropical de qualidade, monitorada. Uma rochagem com critério, considerando mineralogia, granulometria, balanço dos minerais, modo de aplicação, entre outros. O uso criterioso também de agentes biológicos de controle, né? Também equipamento, protocolos, assépticos, modo de aplicação, tudo isso importa. A bioativação do solo, que significa ativar biologicamente o mesmo, reduzindo os agressivos e aumentando os insumos amigos da vida. Monitoramento profissional das pragas e das doenças. Observe o seguinte, se você está mudando para adubação orgânica, para o sistema sustentável, invista em monitoramento. Monitoramento profissional também. Terceiriza se for o caso. Use inteligência artificial. Você vai precisar de mais monitoramento das suas lavouras, senão você não vai ter coragem de tirar o agrotóxico. Gestão da matéria orgânica. A gestão da matéria orgânica na propriedade é um lixo no Brasil. É um lixo. Você acha monte de esterco, monte de não sei o quê. A gestão da matéria orgânica produzida na fazenda tem que ser bem feita. E a produção anual de biomassa por hectare tem que ser medida. Quanto maior a produção de biomassa, menor a dose do composto. Biodiversidade vegetal, dentro do possível, foi falado aqui diversas vezes, plantas de cobertura, mix, o caminho é por aí. Só que é um caminho individual. Cada fazenda vai ter que ir testando e desenvolvendo qual que é o melhor para aquela fazenda, para aquela condição. A resgatar esse oitavo, aí se eu for começar a falar desse, eu apanho aqui. Nós vamos precisar no futuro redesenhar todo o nosso sistema produtivo, isso é outra história. Então, veja, hoje está fácil, olha lá, ó,
redução de 40% em média no custo de adubação dos clientes da Libertas que estão usando adubação orgânica. Então está fácil tomar a decisão. Só que eu mostrei para vocês que não é só jogar o adubo orgânico, né? E uma visão de futuro que eu tenho da agricultura, acabou o tempo, não vou dar a visão de futuro. Eu prometi que não ia extrapolar o tempo, só vou dar meus contatos. Nós temos o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, está aí os contatos, tem a Libertas também com um canal no YouTube, e está aí o contato do nosso consultor aqui da região, que é o Matheus, que está presente aqui em algum lugar. Mora aqui em Rio Verde, lá na colônia dos americanos. A gente deve ter uns 20 e poucos clientes aqui, no total são 85. Eu espero que o GAAS contribua para resgatar o protagonismo do produtor rural, do time todo da fazenda e do seu consultor. A parte comercial das empresas é muito importante para fornecer os insumos que nós escolhemos. Então, resgatar o protagonismo do produtor, eu acho que é o mais importante nesse momento. E não acredito em loucuras nem dualidades. É tudo um passo a passo. Muito obrigado, então.